Olá, sou Irene Nohara, estou analisando a obra de Fundamentos de Direito Público, estamos nos debruçando no Maquiavel, no clássico O Príncipe, e aqui a gente vai ver nesse vídeo as principais ideias da obra, né? Inclusive desmistificando algumas ideias equivocadas, para a gente realmente aprender aquilo que o Maquiavel abordou, aquilo que ele falou e não aquilo que costumam distorcer. Maquiavel é muito mal interpretado e a gente vai ver por quê. Né? Então, vamos começar aqui, Maquiavel e Príncipe, Fundamentos de Direito Público. Em primeiro lugar, geralmente quando se fala em Maquiavel, logo as pessoas pensam em algo sorrateiro, em algo voltado para a negatividade. Né? Inclusive, ele é muito mal compreendido na sua abordagem, por ter escolhido uma metodologia específica que nos traz à luz e nos revela algumas dimensões da política, às vezes, que foram normalmente ao longo da história escondidas. Por isso que Maquiavel chega a ser odiado, e o adjetivo maquiavélico é sempre algo negativo. Na Inglaterra, inclusive, o apelido Old Nick diz respeito ao próprio nome, alusão do Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, ou seja, uma expressão inglesa que designa o próprio diabo, né, como algo sorrateiro, algo negativo, né? E a gente vai ver e tentar, de certa forma, desmistificar ou, ao menos, entender por que Maquiavel chegou às conclusões que chegou, qual que era o intento dele em relação à sua abordagem. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que O Príncipe é uma obra que se insere dentro de uma tradição, mas que, de certa forma, acaba rompendo com esta mesma tradição. A tradição do speculum principum, que seria o espelho de príncipes. Durante o período medieval, era muito comum ter obras, como se fossem obras de autoajuda mesmo, que eram voltadas para fins pedagógicos, trazendo o que seria o comportamento para o governante ideal, ou seja, essa imagem guia de estadista, só que sempre idealizando muitas características do governante. Então, sempre o governante era pautado por valores cristãos, da fé, da esperança, da lealdade e da caridade. E Maquiavel representa uma grande ruptura em relação ao conteúdo e à metodologia de abordagem desse tipo de espelho de príncipe. Quando ele escreve O Príncipe, é realmente um manual de aconselhamento para o governante, mas ele pretende abordar a postura mais adequada do governante a partir da metodologia do que ele chama de verità effettuale, ou seja, verdade efetiva, inspirado até na ideia de Cícero, que a história é a mestra da vida. Maquiavel se retornava à análise dos clássicos da Grécia, da Roma antiga, e especulava e verificava quais comportamentos que faziam com que eles, no fundo, perdessem o poder conquistado e caíssem em conspirações. Né? A gente viu que na história do Maquiavel havia uma situação da Itália dividida e de muitas instabilidades em que a pessoa não ficava nem 2 meses no poder e vinha uma conspiração. Então, a perspectiva do príncipe seria justamente não só conquistar o poder, mas principalmente manter o poder conquistado. E em qual tradição que Maquiavel, no fundo, rompe, né? Qual é a tradição que ele rompe? Ele rompe com a tradição mais idealista, com o idealismo de Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, que escrevem obras que são voltadas muito mais a dizer como deve ser o governo ideal do que como efetivamente se comportar diante das circunstâncias da vida que geram a instabilidade política. Então, Maquiavel, ele quer, no fundo, criar uma obra que considere a realidade como ela é, e não como se gostaria que fosse, né? Tanto o governante quanto a realidade de instabilidade. Né? Então, veja aqui, Maquiavel, no fundo, ele leva em consideração que as relações de poder elas são instáveis, elas são caóticas e sempre permeadas por forças desagregadoras, né? Isso não só naquele período, mas atualmente você vê que mal um presidente conquista o poder, já existem conspirações, impeachments, mudanças, em que ele tem que ficar atento para não perder
esse poder conquistado. E a Maria Teresa Sadeck diz a mesma coisa, né? Que o mundo da política não leva aos céus, mas a sua ausência, a ausência de consideração dessas questões de instabilização pode ser o pior dos infernos para quem detenha o poder. Então veja que Maquiavel ele analisou que o Estado ele deve ser o Estado porque ele deve garantir uma ordem mínima e o governante deve combater forças desagregadoras. E a pergunta metodológica do Maquiavel, a partir da Veritas Effectuale, é como fazer reinar uma ordem e como o príncipe deve tomar medidas para evitar essa desagregação. À medida em que existem nas sociedades, no geral, duas forças muito presentes. O povo que não quer ser dominado e oprimido pelos grandes, e ao mesmo tempo os grandes que querem oprimir e dominar o povo. Então, essa conformação gera instabilidades, e o ser humano, Maquiavel toma por pressuposto um ser humano, principalmente nas contendas existentes na área política, que tem características principalmente negativas, né? Então, como que são os homens para Maquiavel? Para Maquiavel, e é muito importante que a gente saiba qual que é a visão que ele tem dos homens para entender as conclusões que ele toma a partir da sua análise. Então, veja que para Maquiavel, os homens são ingratos, são volúveis, simuladores, covardes ante o perigo e ávidos pelo lucro. Essas seriam as características principais dos homens aí que disputam a política. Então, nessa circunstância, você vê que há sempre uma possibilidade de anarquia diante dessas características humanas. O Maquiavel dá duas respostas à anarquia: a República e o Principado. E veja que ele não tem predileção pelo Principado. Ele analisa quais são os melhores remédios em função das circunstâncias particulares. Então, ele entende que para uma situação de uma nação que se encontra ameaçada de deterioração, quando a corrupção se alastrou, é necessário um governo forte que crie e coloque instrumentos de poder para inibir as forças desagregadoras. Então, o príncipe, nessa perspectiva, ele não é um ditador, ele é o fundador de um Estado que garante maior perenidade na sua existência, e a partir de então, com leis, com instituições, com respeito maior e a ausência de instabilização tão permanente, daí surgem as condições para a República, que ele entende, curiosamente, melhor do que o próprio Principado, mas é um remédio para uma situação de maior estabilidade. Então, às vezes as pessoas leem o Príncipe e acham que o Maquiavel é favorável a um governo que seria autoritário e que ele não teria predileção à República em vez do Principado, o que não é verdadeiro. Outra característica importante do Maquiavel é o contraponto entre virtude e fortuna, que curiosamente não é a fortuna no sentido cristão da palavra e não é a virtude no sentido de virtudes morais do cristianismo. Ele rompe com essa tradição cristã, ele está no Renascimento, então ele rejeita parcela dessas análises que colocam tudo nas mãos simplesmente da providência. E ele entende que não, que o ser humano ele tem que ter virtude para conquistar e manter o seu poder e, de certa forma, conquistar a sorte. Ainda que a fortuna determine o viés, a sorte determine, vai determinar cerca de 50%, mas o ser humano vai ter o livre-arbítrio para se determinar nos outros 50%. Daí porque ele sugere um comportamento mais adequado por parte do príncipe se quiser manter o poder. Então, veja que ele já traz essa visão de que a atividade política é praticada pelo homem livre, que seria sujeito da história e que deveria conquistar essa deusa boa romana chamada de Fortuna, que no fundo poderia derrubar sobre o ser humano tudo aquilo que ele deseja. E o que deseja o ser humano, segundo Maquiavel, dentro dessa visão de poder que é mais mundana? A honra, a riqueza, a glória e o poder. E para conquistar a fortuna, haveria necessidade de um homem viril, ou seja, um homem com coragem, um homem ousado, um homem precavido também, que tenha virtude, que não é necessariamente a virtude cristã, mas sim virtude num sentido mais mundano. Inclusive, ele faz um contraponto ali no Príncipe bastante machista para os nossos olhares
atuais, né? Ele fala que a sorte ou a fortuna é a mulher que tem que ser conquistada à força por um homem viril, um jovem, feroz, audaz, né? Inclusive que a mulher gosta de ser maltratada na visão de Maquiavel, né? E aí veja que o homem de virtude, ele no fundo, essa virtude não significa a força bruta, ele faz um contraponto em relação à questão animal do ser humano e à questão racional. Então ele fala que o político, né, no fundo, o governante, ele tem que agir como homem e como animal. E ele tem que ser forte como um leão, mas astuto como uma raposa. Por quê? Porque o leão, ele é forte, afugenta os lobos, mas ele é capaz de cair em armadilhas. E a raposa não, a raposa é astuta a perceber a armadilha. Só que o governante, ele não pode aparentar ser uma raposa. Ele tem que disfarçar dessa sua habilidade política de perceber a movimentação que gravita ao seu entorno. Então, para o Maquiavel, o poder ele se funda na força, mas para sua manutenção é necessário virtude, que não necessariamente significa simplesmente o uso da força, mas o uso equilibrado, ponderado, racional e atento, com esperteza dessa mesma força. Então, impõe-se para a manutenção do governo a virtude, as boas leis, as boas instituições, as boas armas também, que ele é a favor também desse temor que as armas desperta, e o príncipe deve construir diques, né? Porque ele fala até que o Savonarola falhou nessa parte de, apesar dele fazer um governo que inspirava um certo temor, porque tinha uma política dos costumes e da moral, ainda assim não das armas, né? E por isso acabou, de certa forma, vivenciando esse destino trágico de ser queimado, né? E vejam o trecho aqui que eu trouxe do príncipe, justamente dessa questão de construir diques, de certa forma, no momento de mais calmaria. Então, ele se inspirava muito nos romanos, no sentido da prudência, da atenção, e de o príncipe não ficar simplesmente nos melhores momentos se desperdiçando em festas e não se precavendo, porque a conspiração poderia acontecer a qualquer momento. Então, veja aqui o trecho da obra do príncipe, desses rios impetuosos que, quando se encolerizam, alargam as planícies, destroem as árvores, os edifícios, arrastam montes de terra de um lugar para o outro, tudo foge diante dele, tudo cede a seu ímpeto, sem poder abstar-lhe, e se bem que as coisas passem assim, não é menos verdade que os homens, quando volta a calma, podem fazer reparos e barragens, de modo que em outra cheia aqueles rios correrão por um canal e o seu ímpeto não será tão livre nem tão danoso. Do mesmo modo acontece com a fortuna. O seu poder é manifesto onde não existe resistência organizada, dirigindo ela a sua violência só para onde não se fizeram diques e reparos para contê-la. O que ele quer dizer aqui? Que mesmo na calmaria, o príncipe tem que tomar cuidado porque a anarquia é iminente. Então, na calmaria, ele tem que estar atento para construir os diques, porque ainda que haja um revés na sua vida, se ele estiver preparado, os efeitos podem ser minimizados, né? Essa é a dica que ele dá para o príncipe. Então, como que deve ser o príncipe, basicamente, na obra do Maquiavel? Agir conforme a necessidade, né? O Maquiavel não dá simplesmente as dicas estanques em relação ao comportamento do príncipe. E aí que vem as brechas, que são as brechas muito questionáveis por uma visão mais cristã, que não aceita falhas de caráter propositadas, né? Então, o que se diz? Aprender os meios de não ser bom e fazer o uso ou não deles conforme a necessidade. E entre a aparência e a essência, a obra do príncipe sugere que haja mais atenção à aparência, porque as pessoas elas se impressionam muito por aquilo que elas veem, mas não estão com o príncipe nas proximidades das suas mãos. Então, apesar da família do príncipe conseguir perceber os seus defeitos, a sociedade no geral enxerga aquilo que aparenta. Então, o príncipe ele tem que aparentar possuir as qualidades valorizadas pelos governados, que são ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, sempre aparentar. Mas, às vezes, o que acontece? Se ele realmente tiver essas características, ele pode cair justamente por conta dessas características, de ser tão íntegro diante dos tantos que não são. Então, ele tem que aparentar, mas não necessariamente ser, porque algumas dessas características boas
pode levar o príncipe a perder o poder, como ele analisou que historicamente muitos governantes extremamente bons acabaram não sobrevivendo justamente por conta da sua bondade, né? Então veja o trecho do príncipe aqui. E muita gente imaginou repúblicas e principados que nunca se viram, nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros, tipo a obra do Platão, né, aquelas obras que são mais do dever ser, da república ideal, com homens ideais, né, comportamentos ideais. E um homem que quiser fazer a profissão da bondade, é natural que se arruíne entre tantos os que são maus. O que ele diz? Entre tantos os que são maus, às vezes, manter a palavra e te levar à ruína e não segurar o poder que você conquistou, você pode amanhã ser queimado em praça pública. Então ele falava mais ou menos, alertava o príncipe com o olhar histórico em relação à veritas effectuale, que nem sempre agradou. Muito pelo contrário, até desagradou bastante, por isso que ele é associado ao próprio diabo ao dizer coisas que ele entende que são verdadeiras. Então é necessário a um príncipe para se manter que aprenda a poder ser mal e que se valha ou deixa de valer-se disso segundo a necessidade. Não é que ele está falando para o príncipe sempre ser mal, mas é que ele tem que aprender a ser mal, porque se ele fizer profissão de bondade, é muito provável que ele não mantenha. Daí que vem aquele raciocínio, né, dos fins, porque o Maquiavel enxerga mesmo o horizonte de eficácia da ação do príncipe, a manutenção do poder. Então ele fala que a manutenção do Estado, ele deve se utilizar de vários meios, e os meios não deixarão de ser honrosos se o príncipe continuar com seu poder. Daí todos aplaudirão. Agora, isso não quer dizer, e aí você tem que tomar muito cuidado com a análise, que não haja equilíbrio, tá? Então, às vezes as pessoas exageram, começam a falar que Maquiavel falou que os fins justificam os meios em qualquer contexto e que vale tudo. E, na verdade, o Maquiavel não fala que vale tudo. Ele fala que deve ter um equilíbrio, uma sensibilidade do príncipe para agir conforme a necessidade, ou seja, ele se ampara na categoria romana da prudência, que seria você conhecer a natureza dos inconvenientes que você vivencie e adote a postura menos prejudicial em relação às conspirações que ocorrem. E daí vem algumas frases que são conhecidas, né? Mais seguro ser temido do que amado. Ou seja, é interessante que o príncipe tanto seja amado como temido, mas se ele for para ele escolher entre essas duas possibilidades, diante de seres humanos que são volúveis, ingratos e ávidos pelo poder, ser amado só não vai significar que as pessoas não vão conspirar contra. Então ele prefere que seja temido, porque como o ser humano é covarde, ele não vai fazer uma conspiração se ele tem o temor. Mas isso não significa que Maquiavel dá uma carta em branco para o governante ser cruel de qualquer forma, porque ele entende que se o governante for odiado, né, se não houver um equilíbrio nisso, ele vai certamente que cair. Então Maquiavel se preocupava com a legitimidade do governante em relação à sua população, porque senão ele teria que construir diques, construir fortalezas dentro do seu território. Agora, se ele conquistasse uma legitimidade maior em relação à sua opinião com o povo, ele manteria muito mais o poder do que se ele fosse odiado, certamente que ele cairia. Então, outra dica que ele dá aqui, né, que todas são bem controversas e discutidas, é fazer todo o mal de uma vez e o bem aos poucos. Até coloquei aqui um conta-gotas para o bem, né? Por quê? Porque ele acha que o homem é volúvel, que o homem é ingrato. Então, se você concentrar toda a bondade e fizer de uma vez só, certamente que os homens vão se esquecer. Agora, se você fizer toda a maldade de uma vez só, é mais fácil as pessoas esquecerem dessa maldade do que se você fizer a maldade a conta-gotas. Já a bondade é melhor você ir fazendo a conta-gotas porque as pessoas são ingratas e porque as pessoas se esquecem do bem que as outras pessoas fizeram. Então, o bem tem que ser distribuído a conta-gotas. E o mal, se for para fazer, faça rápido porque as pessoas vão esquecer, sobretudo se você tiver o poder, elas vão fingir que esqueceram, talvez, né? Isso é o que estou acrescentando, mas não foi bem isso que Maquiavel falou, né? Que elas vão fingir que esqueceu, mas provavelmente elas vão lembrar, só que pelo temor elas não vão conspirar contra o governante. Então, essas principais ideias da obra do Príncipe, que é uma obra bem simples, vale a pena a leitura,
demanda também uma análise em relação à antiguidade, a questões estratégicas, em relação a governos que são estabelecidos para populações que não têm a mesma língua, a mesma cultura, para governos hereditários, para governos que não são hereditários, com grandes transformações, mas uma obra clássica que é referência constante de análises de filmes, de análises políticas. Então, o Príncipe realmente tem que ser conhecido. E no nosso próximo vídeo, que eu te convido a assistir, a gente vai repisar a necessidade de desmascarar alguns mitos que gravitam em torno da abordagem do príncipe. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Um forte abraço para você.